Gente, eu juro que nunca imaginei que um dia fosse escrever isso no Reddit, mas aqui estamos. Sou casada há 8 anos com meu marido, Eduardo, e sempre achei que meu maior problema familiar seria conciliar trabalho, casa e nosso filho de 7 anos, Tiago. Mas não. Meu verdadeiro desafio atende pelo apelido que ele mesmo escolheu, Dom Perfectito. Meu sogro. Ele se apresenta assim para todo mundo. Literalmente. Prazer, podem me chamar de Dom Perfectito, porque tudo que eu faço, faço perfeito. A primeira vez que ouvi isso, achei que era brincadeira. Ri. Hoje, só dou risada nervosa. O homem é uma mistura de arrogância, ignorância e estima própria inflacionada. Ele afirma saber fazer qualquer coisa melhor que todos. Consertar coisas, cozinhar, educar crianças, dirigir, montar móveis, orientar investimentos, plantar horta, você escolhe. Na cabeça dele, ele é uma espécie de MacGyver aposentado com PhD em vida. Mas a realidade? Ele não sabe fazer nada. Nada mesmo. E ainda exige aplausos. A primeira grande prova disso aconteceu logo depois que nos mudamos para nossa casa em Sorocaba. Eu tinha comprado uma prateleira bonita, de madeira maciça, para colocar plantas. Ele veio nos visitar e, sem que ninguém pedisse, disse: "Ah, dá licença, deixa o mestre aqui mostrar como se faz um serviço decente. Eduardo, pega a furadeira para mim." Eu avisei: "Seu Renato, a gente chamou o montador, ele vem amanhã." Ele revirou os olhos. "Montador? Pelo amor de Deus, isso é coisa de gente que não sabe ser independente." 30 minutos depois, a prateleira estava na parede. Torta. Tremendo. Mas ele saiu todo orgulhoso. Pode confiar, isso aí dura anos. 2 da manhã. Um barulho tão forte que eu juro que achei que estavam invadindo a casa. A prateleira desabou, levando minhas plantas, meus vasos favoritos e até uma caneca que ganhei da minha avó. Eu quis chorar. Ele, no dia seguinte, falou: "É que essa parede aí é fraca." Não fui eu. E se esse tivesse sido o único episódio, eu teria relevado. Mas Dom Perfectito não para. Nunca. Um mês depois, ele resolveu arrumar nossa torneira da cozinha, porque achou que pingava um pouco demais. Resultado: ele afrouxou tudo, estourou o sifão, e a água começou a jorrar. A cozinha ficou parecendo um mini dilúvio. De novo, eu disse: "Seu Renato, por favor, não mexa nas coisas." Ele respondeu ofendido: "Você devia agradecer por ter um homem habilidoso na família." Habilidoso onde? E ainda tem o pior, ele adora dar conselhos parentais. Um dia, ele olhou pro Tiago fazendo a lição de matemática e disse: "Filho, isso aí tá tudo errado. Deixa o vovô te ensinar a maneira certa." Ele pegou o caderno, rabiscou tudo, inventou um método que parecia sudoku com receita de bolo, e mandou o Tiago entregar assim mesmo. A professora escreveu em vermelho: "Não foi a criança que fez essa lição. Por favor, refaçam." Tiago chorou de vergonha. Eu quase explodi. Mas nada, nada, se compara ao que aconteceu no dia em que ele decidiu nos ajudar com uma reforma. Sem pedir permissão. Porque antes eu preciso dizer como tudo começou a desandar de verdade. E começou no dia em que ele tentou provar, pela milésima vez, que era melhor que todo mundo, e acabou fazendo algo que quase destruiu a relação entre eu e Eduardo. Se teve um momento em que eu realmente pensei: ok, esse homem vai destruir minha vida se eu não fizer alguma coisa, foi o episódio da famosa ajuda na reforma. Mas antes de chegar lá, preciso contar o que detonou a bomba que quase acabou com meu casamento. Tudo começou numa tarde de sábado. Eu estava no trabalho, Eduardo tinha levado o Tiago para um aniversário, e Dom Perfectito apareceu sem avisar, como sempre faz. O motivo da visita: "Passei aqui só para dar uma olhada em como vocês estão cuidando da casa. Sou muito ligado à família." Na verdade, ele queria fiscalizar. O homem é uma mistura de inspetor da vigilância sanitária com síndico aposentado. Quando cheguei em casa, percebi que algo estava estranho. A cozinha estava organizada do jeito dele, não do meu. Panos dobrados como origami, potes trocados de lugar, temperos classificados por ordem alfabética. Até aí, respirei fundo, eu conseguiria reorganizar depois. Mas então vi Eduardo com uma expressão tensa. "O que foi?" perguntei. Ele hesitou. "Amor. Meu pai falou umas coisas aqui." Travei. "O que ele falou dessa vez?" Eduardo respirou fundo, como quem tenta não explodir. "Que você anda cansada demais. Que a casa não está tão bem cuidada."
Que você devia ouvir mais conselhos dele. E que talvez você estivesse estressada porque não sabe administrar bem o tempo. Eu senti o sangue subir. Como é que é? Falei, quase sem voz. Eduardo levantou as mãos, defendendo-se. Eu não concordei. Só que ele trouxe alguns pontos. Que? Me virei totalmente para ele. Eduardo, seu pai arruma confusão, quebra tudo o que toca, faz o Tiago passar vergonha na escola e ainda diz que eu não sei administrar a casa. Ele ficou em silêncio. Silêncio. E esse silêncio doeu mais do que qualquer palavra. Olha, ele começou, eu só acho que você anda mesmo muito estressada. Talvez meu pai esteja tentando ajudar. Foi como levar um soco no peito. Dom Perfectito conseguiu. Ele tinha mexido onde mais doía. Fez meu marido duvidar de mim. Eu não aguentei e fui para o quarto chorar. E, claro, como todo vilão de novela mexicana, Dom Perfectito entrou em casa exatamente nesse momento. Eu ouvi a voz dele ecoando pela sala. Eduardo, meu filho, eu sei que é difícil conviver com uma mulher cabeça dura. Mas você precisa ser firme. Mulher tem que aprender a ouvir. Juro, eu nunca tremi tanto na vida. Saí do quarto, ainda com o rosto molhado de lágrimas. Seu Renato, falei, firme, o senhor acha mesmo que pode entrar na minha casa e dizer que eu tenho que aprender a ouvir? Ele cruzou os braços, com aquela postura de quem acha que é a encarnação da sabedoria. Minha querida, se você escutasse mais a experiência dos outros, nada disso estaria acontecendo. Inclusive, eu consertei seu varal hoje. Pode agradecer depois. Adivinha? O varal caiu 2 horas depois, junto com minhas roupas limpas. Eu respirei fundo, tentando manter a calma que já estava pendurada por um fio. Olha, seu Renato, eu realmente agradeço a intenção, mas eu quero deixar claro, não mexa em nada aqui sem minha permissão. Ele riu. Ele riu na minha cara. Tá vendo, Eduardo? Falei que ela é sensível demais. Foi aí que a situação saiu do controle. Pai, Eduardo finalmente levantou o tom. Chega. Não fala com ela assim. Dom Perfectito fez um drama tão grande. Parecia que eu tinha esfaqueado o orgulho dele. Eu só tento ajudar essa família ingrata. Vocês não valorizam nada. Eu deveria deixar vocês se virarem sozinhos. E saiu batendo porta. Eu pensei, tomara que seja verdade. Mas, obviamente, não foi. Ele ficou 2 dias sem aparecer. 2 dias apenas. Porque no terceiro, ele voltou. E foi justamente quando fez o maior estrago da história. Sem avisar. Sem ser convidado. Sem permissão. Ele entrou na nossa casa enquanto estávamos fora, usando a chave que tinha emprestado meses atrás, e decidiu adiantar o serviço da reforma do banheiro. Resultado: uma destruição digna de desabamento. Porque o que encontrei ao voltar para casa foi tão absurdo, tão caótico, tão inacreditável, que até hoje eu sinto o cheiro de poeira quando lembro. Eu gostaria de dizer que estou exagerando, que estou contando a história com um toque dramático apenas para entreter. Mas infelizmente, tudo o que vou relatar aqui é 100% real, triste e úmido. Muito úmido. Era uma quarta-feira. Eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem de Eduardo. O carro do Tiago quebrou, vou demorar um pouco para chegar em casa. Pode ir indo na frente. Beleza. Cheguei cansada, querendo só um banho quente. Mas quando encostei na maçaneta, senti um vento estranho saindo por baixo da porta. Um cheiro de poeira, cimento e algo queimado. Meu coração já deu um salto. Abri a porta. E aí começou o pesadelo. A sala estava coberta por uma névoa fina de pó branco. Parecia que alguém tinha explodido um saco de gesso no meio da casa. O chão rangia, como se tivesse areia por toda parte. E lá dentro, tossindo, coberto até os cílios de pó, estava ele, Dom Perfectito, usando meus panos de prato como máscara. Oi, minha querida, disse ele, como se estivesse me encontrando num churrasco, não em meio ao apocalipse. Chegou bem na hora. Preciso de ajuda para terminar um serviço. Eu fiquei parada, sem conseguir mover um músculo. Até que consegui sussurrar. Oh, que o senhor fez? Ele sorriu orgulhoso. Te poupei trabalho. Resolvi adiantar a reforma do banheiro de vocês. Já arranquei metade da parede. E apontou para a direção do banheiro. Eu corri até lá, e juro, nem nos piores episódios de Largados e Pelados eu tinha visto algo tão feio. A parede estava literalmente aberta. Não descascada. Não com um pedaço quebrado. Aberta. Como se tivesse sido atacada por um touro descontrolado. Só que o pior não foi isso. Foi a água.
Uma fonte de água jorrava de um cano estourado, inundando todo o chão do corredor, correndo como um riozinho improvisado em direção à cozinha. E claro, a água estava carregando o pó de gesso por toda a casa, formando uma lama branca, pegajosa, nojenta. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Seu Renato. O senhor. Brocou a parede. Ele, limpando o suor da testa com a minha toalha de banho favorita. Sim. Aquela parede estava torta. Eu fiz um corte para alinhar, mas acabei encontrando um cano no caminho. A culpa é da construtora. Quem coloca um cano no meio da parede? Absurdo. E ainda completou. Mas relaxa, vou consertar. Eu sei exatamente o que fazer. Não, eu berrei, não toca em mais nada. Por favor, só pare. Ele se ofendeu na hora, como uma criança de 70 anos. Eu tento ajudar e você me trata como se eu fosse um inútil. Como se ele fosse um inútil. Moço, você é. Eu tremia inteira. Eu queria sentar no chão e chorar, mas não tinha chão seco para isso. E então Eduardo chegou. Quando viu a cena, ficou branco. Pai. O que o senhor fez? A resposta. Salvei vocês de um problema sério. Essa parede estava pessimamente construída. Eu só corrigi. Eduardo colocou a mão na cabeça, andando de um lado para o outro. Pai, o senhor estourou um cano. Isso vai custar caro. A casa inteira tá molhada. Dom Perfectito levantou o nariz. Eu já disse que vou arrumar. Vocês não confiam em mim? Nesse momento, eu perdi tudo. A paciência. O filtro. O respeito. Tudo. O senhor não vai arrumar mais nada. O senhor não entra mais na minha casa sem pedir. O senhor não pega a chave. O senhor não toca em nada que nos pertence. Nada. Ele ficou chocado. Ofendidíssimo. Como se eu tivesse cuspido no altar da sua sabedoria. Eduardo, tá vendo como ela fala comigo? Você vai deixar. E aí veio o inesperado. Eduardo respondeu, firme, pai. Chega. Dessa vez não dá para defender. O senhor destruiu a casa. Dom Perfectito arregalou os olhos, como se o filho tivesse acabado de renegar o sobrenome da família. Ingratos. Vocês são ingratos. Eu venho aqui, sacrifico meu tempo, meu conhecimento, meu talento, e vocês me tratam como lixo. E antes de sair, ele disse a frase que fez eu sentir uma pontada no estômago. Você estragou meu filho. Ele nunca teria falado assim comigo antes de casar com você. E foi embora, batendo a porta, molhando a calçada inteira com a água que escorria pelos nossos pés. Eu fiquei ali, parada, ouvindo o som do cano jorrando, da água pingando, do gesso se desfazendo no chão, e pensando, esse homem vai tentar virar meu marido contra mim de novo. E eu estava certa. Foi assim que a situação chegou ao limite, e que Dom Perfectito, diante de todos, finalmente provou que a culpa nunca foi minha. Depois do desastre da reforma, eu achei, ingenuamente, que Dom Perfectito teria aprendido alguma coisa. Que ficaria quieto, refletiria, talvez até pedisse desculpas. Óbvio que não. 2 dias depois, Eduardo me chamou na cozinha. Amor. Meu pai me ligou. E ele disse que você foi grossa com ele. Que o tratou como um velho inútil. E que ele só queria nos ajudar. Eu respirei fundo. Muito fundo, Eduardo. Você viu com seus próprios olhos o que aconteceu. O cano, a parede, a casa inteira destruída. Como ele tem coragem de inverter tudo? Ele ficou em silêncio, aquele tipo de silêncio que me dava medo, porque eu sabia que Dom Perfectito tinha uma habilidade, manipular. E, de certa forma, ele conseguiu. Ele também disse, Eduardo continuou, hesitando, que você não gosta da presença dele. Que, talvez você tivesse ciúmes por eu respeitar tanto meu pai. Ciúmes. Eu quase ri de nervoso. Eduardo, pelo amor de Deus. Eu sei, ele disse rápido. Eu vi o que aconteceu. Mas meu pai parece realmente magoado. Magoado. Ele estava magoado. Eu queria mandar os dois catar coquinho, mas respirei fundo de novo e disse, então tá. Vamos resolver isso fora de casa. Chame ele para um almoço de família. Chame seu irmão, sua mãe, quem quiser. Quero tudo esclarecido na frente de todo mundo. Eduardo pareceu aliviado. Talvez ele achasse que isso seria uma reconciliação. Eu sabia que seria um circo. O almoço da verdade no domingo, todos sentados na mesa grande da sogra. Dona Helena, a sogra gentil. Ricardo, o cunhado quieto. E, claro, o protagonista do caos, Dom Perfectito. Ele chegou com o queixo empinado, postura de vítima,
como se estivesse indo depor num tribunal injusto. Dona Helena, para quebrar o gelo, disse: Então, Renato, o que aconteceu lá na casa deles? Ele suspirou dramaticamente. Eu apenas tentei ajudar. Mas fui humilhado. Fui tratado como um incompetente. Eu arqueei a sobrancelha. Eduardo pigarreou. Pai, ninguém te humilhou. A gente só pediu para não mexer em nada sem avisar. Mas Dom Perfectito resolveu performar. Eu fiz um serviço técnico impecável. O problema é que aquela parede foi construída de qualquer jeito. Eu tive que abrir para corrigir. E foi aí. Foi nesse exato momento que o universo decidiu intervir a meu favor. Ricardo, o cunhado calado, levantou a mão. Pai, o senhor fez isso sozinho? Sem chamar técnico? Óbvio. Dom Perfectito respondeu. Eu tenho mais conhecimento que qualquer profissional. Ricardo respirou fundo e puxou o celular. Então, isso é interessante. Por que eu fiz essa mesma reforma ano passado lá em casa? Olha aqui o que o encanador me explicou. Ele abriu um vídeo onde um encanador dizia claramente: nunca corte esse lado da parede, porque há tubulações internas. O corte deve ser feito só do outro lado. O exato lugar onde Dom Perfectito meteu a marreta. Exatamente o lado errado. Eu senti um friozinho delicioso no estômago. Mas não parou por aí. Ricardo virou o celular para a mesa. E pai, olha isso. Era uma foto. A foto. A foto que destruiu o ego de Dom Perfectito. Ele, com a marreta, sorrindo, no meio da demolição. E atrás dele, um pedaço do cano já trincado antes de estourar. Ou seja, ele tinha quebrado antes mesmo de virar um problema. Eduardo ficou boquiaberto. Dona Helena suspirou. E Dom Perfectito empalideceu. Isso é montagem, ele disse, suando. Pai, fui eu que tirei essa foto, disse Ricardo calmamente. O senhor me pediu para registrar, lembra? Disse que ia postar no Facebook mostrando como o homem de verdade resolve tudo. Eu quase engasguei tentando não rir. Foi aí que Eduardo, finalmente, viu tudo. Pai. Chega! A verdade tá aqui. A casa ficou destruída porque o senhor não ouviu ninguém. E ainda tentou jogar a culpa nela. Silêncio. Total. Constrangedor. Dom Perfectito tremia de raiva, de vergonha, ou dos dois. Ele olhou para mim, depois para Eduardo, depois para a mesa inteira. Seu império caiu ali, diante de testemunhas. E então disse a frase mais perto de um pedido de desculpas que alguém como ele é capaz de formular. Talvez eu tenha exagerado. Um pouco. Pouco. Mas para ele, aquilo era praticamente ajoelhar no milho. Meu limite, minhas regras depois desse almoço, deixei tudo claro. Seu Renato, o senhor continua sendo avô do Tiago e pai do Eduardo. Mas na minha casa o senhor só entra quando convidado. E não toca em nada sem minha autorização. Nada. Ele bufou, mas não contestou. E cumpriu. Resmungando, mas cumpriu. Eduardo me pediu desculpas por ter duvidado de mim. Tiago ganhou um banheiro novo. E eu ganhei paz. Ou pelo menos, a versão mais próxima de paz possível quando se é nora do Dom Perfectito. Reflexão final hoje, olhando para trás, eu percebo uma coisa. Algumas pessoas não são más. Apenas são teimosas, carentes de validação e perigosamente confiantes na própria incompetência. E, se você não colocar limites, elas passam por cima da sua vida como um trator sem freio. Foi difícil, foi frustrante, me fez querer fugir às vezes. Mas eu finalmente estabeleci fronteiras. E Dom Perfectito finalmente entendeu, quase entendeu, que talento demais pode ser um problema quando ele só existe na cabeça da pessoa. E vocês? Já lidaram com alguém que se acha um gênio, mas só causa desastre? O que fariam no meu lugar? Seriam pacientes? Ou já teriam proibido esse ajudante de entrar em casa para sempre?